escolhi falar sobre espiritualidade, porque penso que esse é um lado ou uma vibe muito importante na vida de toda e qualquer pessoa, mesmo até daqueles que não creem. Então, por isso também. Mas eu gosto de ser bastante prático, né, quando se fala de espiritualidade. Sendo assim, eu queria, né? A gente fala queria por costume, né? Eu vou falar sobre duas conexões, né, entre o espiritismo propriamente dito e o cristianismo. Tem muitas outras, mas eu vou pegar por aqui. Paulo, ou o apóstolo, eu inclusive acredito que em muitos momentos o Paulo, quando falava, quando pregava, quando escrevia suas epístolas, ele era, na verdade, ele era inspirado pelo Cristo. Então tem muitas falas do Paulo que eu digo que são essencialmente cristãs, porque provém do Cristo. Uma delas, se não me falha a memória, está em Romanos 12:2. Epístola aos Romanos 12:2, do Evangelho do Novo Testamento, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas aprimorai o vosso entendimento para compreenderdes a real, bela, perfeita vontade de Deus. Essa tradução é uma tradução que eu estou simplificando. Existem algumas que traduzem, quando fala do aprimorar o vosso entendimento, fala aprimorar o vosso espírito, o que dá na mesma, se a gente for analisar profundamente. Esse entendimento, essa fala cristã do Paulo, deixa-nos antever que para evoluir espiritualmente, e quando a gente fala, eu falo evoluir espiritualmente, não significa só evoluir no espírito, porque quando você evolui espiritualmente, você evolui no todo. Essa separação, ela existe apenas a efeito didático, mas ela, na realidade, ela não existe. O espírito influencia o corpo, e esse aprendizado que a gente precisa, né? Esse aprendizado que a gente precisa, ele deve ou deveria começar pelo espírito, no profundo do espírito. Então é um processo, na verdade, né? Mas quando fala de aprimorar o vosso entendimento para entender a perfeita vontade de Deus, isso significa que não há como evoluir no sentido de compreender e praticar, inclusive, as ações necessárias para
entender a vontade de Deus e também para fazer parte desse mundo divino, cósmico, o conhecimento é fundamental. A questão que passa muito por nós é que nós, seres humanos, nós somos muito preguiçosos. Nós temos preguiça de estudar. Nós queremos as coisas prontas. Nós queremos que alguém faça por nós, inclusive Deus, inclusive o Cristo faça por nós. Nós somos preguiçosos, essa é a verdade, uns mais que outros. Então, aprimorar o entendimento é esse, é buscar o conhecimento necessário para a compreensão desse todo cósmico que está contido em Deus e que está contido em todas as mensagens do Cristo. Então não há saída sem conhecimento, sem aprofundamento, sem aperfeiçoamento. Não há evolução. O que muitas igrejas oferecem é o imediato. Venha para cá que nós vamos fazer um milagre para você. Mas mesmo que acontecesse esse milagre, ele é efêmero. Porque a transformação, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Então é a questão que aí a doutrina espírita coloca sobre a reforma íntima. Quer dizer, você tem que autorreformar-se para compreender. Quando fala compreender a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, etc., na verdade é para compreender o mundo de Deus. Porque esse universo de Deus, ele é maior do que você imagina. Maior do que você imagina. Porque as religiões, principalmente ocidentais, elas, na verdade, bloquearam o entendimento dos indivíduos, criando dogmas, criando rituais, etc., mas privaram os seus adeptos do estudo, da busca do conhecimento e do aperfeiçoamento lógico das suas condutas. Não tem como fazer isso sem esses parâmetros. A doutrina espírita, que é uma doutrina que está em comunhão com a doutrina cristã, estou falando de religiões, da doutrina cristã, a doutrina do Cristo, o Espiritismo está em comunhão com a doutrina do Cristo. As pessoas podem negar, mas nega no vazio, porque há uma conexão muito grande entre a doutrina do Cristo e a doutrina espírita. A doutrina espírita é um fazer cristão, digamos assim, né? Tem gente que não quer entender isso, nunca vai entender, porque as resistências são muito grandes. Mas eu não estou aqui para falar disso. Então vejam vocês que o que a doutrina espírita tem assim como base, né? É uma fala do Espírito da Verdade através da codificação do Kardec, que diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Isso está dentro da doutrina cristã. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e instruir-se. O problema é que a tradição de muitas igrejas foi a de, como eu já disse, impedir que os seus fiéis acessassem a doutrina e buscasse
a melhor interpretação para a doutrina. Então, a doutrina espírita, ela é o quê? Ela é esclarecedora de N situações, que agora não vou entrar no mérito de nenhuma mais profundamente, posso entrar mais à frente numa outra circunstância, num outro vídeo. Mas esse é um vídeo assim, inicial para me colocar no grupo que eu acabei de criar, principalmente. Mas a doutrina espírita, então, ela é, digamos assim, ela vem para aprimorar e colocar mais elementos para a reflexão e para a prática e para o aprendizado a doutrina cristã. Então, quando Paulo escreve, né, uma carta aos Romanos, né, e não vos conformeis com este mundo, mas busqueis a melhorar o vosso entendimento para entenderdes a perfeita vontade de Deus, etc. Isso significa que não era para ficar parado apenas no que os outros diziam na época. Era chamando a responsabilidade de cada um a aprimorar o conhecimento. E, consequentemente, você aprimorando o conhecimento, você aprimora condutas. E a doutrina espírita, quando diz amai-vos e instruí-vos, ela fala praticamente a mesma coisa. O amor é a mola mestre, ou a mola mestra da doutrina cristã. O amor, na sua maior dimensão, na mais profunda dimensão. E a doutrina espírita coloca o amor no centro também da prática espírita e espiritual. E coloca a instrução, porque você tem que instruir-se, você tem que buscar conhecimento. A preguiça é inimiga da evolução espiritual. Aliás, a preguiça é inimiga de todo tipo de evolução. Quando você, né, nós aqui no Brasil, vemos os diversos livros psicografados por Chico Xavier, com os mais diversos mentores espirituais, principalmente João Emmanuel e André Luiz. As notícias que eles trazem em seus escritos, as notícias que eles trazem, as informações, são para a evolução. Não é apenas decorativo, só para você ficar sabendo. É para você observar e absorver nas suas condutas. Então, isso que é fundamental. Porque às vezes tem muita gente que torna-se erudito na doutrina A, na doutrina B, já leu 200 mil livros, etc. Mas não traduz isso para a sua conduta. E a questão fundamental de toda a doutrina espiritualista, tá? Toda a doutrina, seja o budismo, seja o hinduísmo, o janaísmo, seja o islamismo, ou o cristianismo, né, que eu estou falando, o fundamental é você entender, aprender a doutrina e praticá-la. Não há o bem se você não praticar.
Se você só ficar com ele no seu intelecto. Eu sei o que é fazer o bem. Eu já fiz algum bem, etc. Assim, nessa coisa assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faz. Não, a prática é fundamental para toda a doutrina espiritualista e principalmente a doutrina espírita, que é a que eu estou falando também, e a doutrina cristã. Não adianta você ler todo o Evangelho e ficar citando o Evangelho se você não pratica aquilo que você aprende e apreende com o Evangelho. Entenderam? Então, essa é a questão fundamental para nós, no sentido de que, se queremos evoluir, queremos entender o mundo do Cristo, que é o mundo mais próximo de nós, é o mundo do Cristo. Tem gente que às vezes não entende isso. O mundo mais próximo de nós é o mundo do Cristo, aquele que Ele nos colocou. Porque Deus, na sua magnitude, podemos dizer até que é inacessível para nós, pelo nosso próprio estado de evolução. Mas o Cristo que é o nosso grande mestre, é o nosso grande professor, é o nosso grande mentor, se assim você quiser entender. Então, é isso que eu teria para dizer hoje, tá? Para que a gente também tenha tempo para refletir sobre tudo isso. Assim, eu agradeço a atenção, né, de vocês que me assistem e eu peço para vocês que comentem, porque é que tem aquela coisa de dar o like, né? Mas não, eu quero que comentem, porque a gente precisa aprender, a gente precisa introjetar esse conhecimento. E também eu quero pedir a vocês que compartilhem com outras pessoas. Porque às vezes você pode até não gostar, você pode até não querer saber de nada. Mas de repente você tem um amigo ou outro que queira saber, que precisa saber, que quer uma motivaçãozinha maior, um empurrãozinho. Então é isso que eu peço, ok? Então é isso, paz e luz.